Você sabia que nem todo espaço é um lugar e que essa diferença pode transformar a forma como a gente vive, interage e até como a gente se conecta com a nossa cidade? Hoje eu vou te mostrar como o placemaking transforma espaço em lugares vibrantes e cria conexões. Bora junto! Turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Vamos lá nós de novo. Hoje a gente vai mergulhar em outro assunto, um conceito básico, que é o de placemaking. Mas antes disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre a geografia humana, que é a origem, que é a origem dessa discussão toda. A geografia humana nos ensina que nem todo espaço é um lugar. Ele pode parecer óbvio, mas não é. Eles não são sinônimos. Não é a mesma coisa. O espaço da visão da geografia humana é algo físico e sem significado, enquanto o lugar é carregado de significado, histórias e conexões humanas. Logo, um lugar é um espaço dotado de significado por nós pessoinhas. E claro, existem os não lugares, mas eu vou deixar aqui esse assunto para o meu amigo e head de pesquisa e tendências aqui da N, o Emanuel, falar num outro episódio, porque esse é o assunto preferido dele, falar de marca Alger e de não lugar, é para o que ele vive. E ele vai estar aqui com vocês em breve. Mas vamos lá. O ótimo exemplo de transformação de espaços em lugares aconteceu na Dinamarca, uma rua que se escreve Strogat. Eu já ouvi mil formas diferentes de falar. Straut, coisas do gênero. Mas vamos falar aqui como se escreve. Strogat com aquele O cortado. Nos anos 60, essa era apenas uma rua movimentada com o trânsito de carros. Parecia impossível imaginar que aquele espaço podia ser algo além do que uma simples passagem. Mas a cidade teve uma visão ousada. Fechar a rua para o tráfego de veículos, transformá-la em uma área exclusiva para pedestres. Decisão polêmica na época, mas que com o tempo essa rua se tornou um dos lugares mais icônicos de Copenhague, é o cartão postal da cidade. E mesma coisa que a gente está careca de ouvir. Os comerciantes falando que sem estacionamento ninguém ia comprar lá, conversa de sempre. E hoje as pessoas passeiam, compram, se encontram, vivenciam a cidade. Eu estou falando de Dinamarca, um lugar que não é exatamente um clima agradável e quente. Essa transformação não foi só sobre mobilidade urbana, mas sobre criar uma conexão humana com o lugar e das pessoas com o lugar, na verdade, entre elas mesmas. Mas o placemaking, o que é, na verdade? Ele é essencialmente o ato de transformar espaços em lugares com significado. Ou, como eu gosto de dizer, lugares vibrantes. Ele não é só sobre urbanismo ou arquitetura, mas sobre pessoas, identidade e pertencimento. Aliás, eu vou falar daqui a pouquinho que não é mesmo urbanismo, tá? Lá no Cidade Antifrágil, eu explico que o placemaking funciona melhor quando a gente começa de baixo para cima, como todo o resto que a gente faz. Mas nesse processo, ouvir a comunidade, co-criar com elas as soluções que atendem às necessidades, esses desejos, esses sonhos, realmente muda o jogo. Sem isso não faz muito sentido. Projetos top-down, essa altura do campeonato, não dá para a gente pensar que podem ser transformadores. Imagina uma rua sem vida, um projeto de placemaking pode incluir, para transformá-la em algo vibrante, diferentes atividades pop-up, como feiras de bairro, que potencializam a economia local, equipamentos públicos para criar pontos de encontros, elementos culturais, exposições, murais, que reflitam a identidade, a linguagem, a estética até daquela comunidade. Existem vários exemplos pelo mundo, o mais importante é que eles não têm nem escala e nem o nível de investimento, eles podem ser de diversas formas diferentes. Mas o placemaking, para a gente, é sempre a junção de três elementos, três abordagens, três dimensões essenciais: hardware, software e people. Enquanto o hardware são os elementos físicos do lugar, sua dimensão imóvel, o software, por sua vez, é o que acontece naquele lugar, sua programação, ou suas atividades. E o software reflete a cultura e a identidade das pessoas que usam aquele lugar, vivem, trabalham e estudam. Ou seja, a junção desses três elementos, a sobreposição deles é o que faz o placemaking, é para onde o placemaking olha para criar lugares vibrantes. E essas três dimensões juntas também transformam espaços em lugares. Agora vamos um pouco além, a gente começou falando da Dinamarca, vamos para mais perto, para a América Latina aqui. Um exemplo muito usado em palestras, aulas por todo mundo, é Bogotá, na Colômbia. Que lá nos anos 2000 lançou um programa de ciclovias temporárias, fechando ruas para carros em dias específicos, criando espaço para pedestres, ciclistas e para eventos comunitários. Essa ativação não só trouxe uma mobilidade mais sustentável e despertou para a mobilidade ativa, mas também transformou a relação das pessoas com a cidade, as ruas,
antes vistas como espaço de trânsito, e que depois se tornaram lugares de convivência e cultura. Quando você pensa numa grande cidade que você gosta, numa cidade que você gosta muito, uma capital europeia medieval, quase sempre você não vai conseguir. Você vai ver que os carros estão longe desse lugar que você gosta muito. Agora, voltando para Bogotá, o programa foi tão bem sucedido, inclusive, que outras cidades do mundo inteiro começaram a copiar essa ideia, essa iniciativa. Mas eu falei que placemaking não era urbanismo. Por que não é urbanismo? São conceitos distintos, embora complementares. Infelizmente, talvez, eu vou chegar lá. Enquanto o urbanismo se concentra em planejar e projetar os espaços físicos da cidade, ruas, edifícios, infraestrutura, zoneamento, com base em aspectos técnicos e funcionais, que talvez seja a matriz do problema, o placemaking foca na transformação desses espaços em lugares significativos para as pessoas, envolvendo a comunidade no processo. Enquanto o urbanismo cria estrutura, o placemaking dá vida e propósito, trabalhando a dimensão simbólica, social e emocional, garantindo que as áreas projetadas sejam usadas, apreciadas e ressoem com os valores e desejos da comunidade que se relaciona com ela. Ou seja, o placemaking pode ser considerada a dimensão que vai ativar o simbolismo desse lugar que a gente discutiu lá no Place Branding. Ou seja, como essa identidade se manifesta nos espaços públicos. Enquanto o urbanismo contemporâneo, que vai beber da fonte do urbanismo modernista, e parece que esse é a raiz do problema, parece ter esquecido como que é uma cidade pensada e feita para as pessoas e com as pessoas. E um dos conceitos bacanas, e que foi muito difundido também, até criou uma certa confusão ao longo dos anos, é o placemaking tático, que é a ideia de você começar com intervenções simples, rápidas, pop-ups, muitas vezes, pela própria comunidade, na tentativa de fazer com que o lugar seja mais humano. Claro, porque o urbanismo teve capacidade de crescer na largada. Alguns exemplos práticos. Os parklets em São Paulo, aqueles espaços que ocupavam vagas de carro, murais de arte urbana, mobiliário temporário, a própria ciclovia temporária, são atividades que você ocupa o lugar, muitas vezes de forma temporária, e depois, se tudo der certo, muitas vezes acontece, parte dessas iniciativas se transformam em ações permanentes ou transformam o lugar de fato. A importância disso é que essas ações têm sempre baixo custo, mas um impacto enorme. E elas são, como eu acabei de falar, testes que podem ser pilotos vivos de como o lugar pode ter mais uso, mais vibração, mais significado e transformar a cidade e os lugares em lugares ainda mais vibrantes. Outro aspecto essencial do placemaking é a conexão com a sustentabilidade. Um lugar bem planejado, bem pensado, usa ou reduz o consumo de energia e até melhora a qualidade do ar, como, por exemplo, a gente pensa no transporte mais ativo, a gente pensa na arborização, a gente pensa em ações de transformação verde das cidades. Tudo isso impacta também diretamente na nossa qualidade de vida. Quando você prioriza as pessoas, você cria um ambiente mais saudável e sustentável, tanto para o presente quanto para o futuro. E aí, está inspirado para começar? Vai mobilizar aquela turma do seu bairro que mora na praça onde você costuma frequentar e passar com o seu cachorro? Vamos lá. Passo a passo simples. Entenda o lugar, o que funciona ali, o que precisa melhorar, qual é o anseio das pessoas daquele lugar. Ouve a comunidade sempre, pergunte o que as pessoas querem naquele lugar, o que elas sonham. Observe o comportamento delas naquele espaço público. Além disso, testa a ideia, pilota, seja ousado e não se preocupe em colocar coisas ou criar coisas que possam ser simples, pueris até. É a partir disso que a gente vai testar soluções de longo prazo. E celebre as mudanças, né? Mostre o impacto positivo, troque e compartilhe espaço positivo para que as pessoas cada vez mais se envolvam e entendam o porquê que aquele processo é importante e transformador. Para a gente terminar, a gente pode dizer que placemaking é sobre criar lugares vibrantes com pessoas e para pessoas. E aqui fica uma conclusão tanto óbvia. Lugares vibrantes são necessariamente lugares seguros, com atividades e significado. Um lugar vibrante a gente pode dizer que é um lugar que tem pessoas, atividades e significado. Se você quer saber mais sobre isso, sobre esse tema e sobre tantos outros, como sempre, vai lá no nosso site, na parte de conteúdo, tem artigos sobre placemaking, sobre tantas outras experiências, expertises que compõem a experiência nas cidades. E conta pra gente, se tem algum espaço na sua cidade, na sua região, no seu bairro, que precisa se transformar em um lugar incrível, a gente quer ouvir as suas ideias, as suas necessidades, os seus sonhos e as suas experiências. Já sabe,
curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda de sempre. A gente se vê semana que vem. Até lá.